TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque à alienação parental. Com a passagem às 5h30, passageiros enfrentam problemas no transporte público de Petrópolis. O valor voltou a ser cobrado no último sábado. O Banco de Sangue Santa Teresa iniciou uma campanha de doação em parceria com a Fama Festival Petrópolis, que será realizado nos dias 3 de setembro, às 3 horas da tarde, no Parque de Exposições de Itaipava. Os 100 primeiros doadores que forem até a unidade no dia 22, entre os dias 7 e 18 da manhã, entre os horários 7 e 18 da manhã, vão ganhar o ingresso para o evento. A licitação de água em Teresópolis é remarcada para este mês, após o juiz Carlos Basílico, da primeira vara civil do município, suspender a decisão do Tribunal de Contas do Estado, que paralisou a licitação. As inscrições para o curso de Libras do segundo semestre de 2023 foram abertas nesta segunda-feira em Paraíba do Sul. O curso é gratuito. E a Caixa Econômica Federal realiza nesta segunda-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 2. O cronograma segue até o dia 31 deste mês. O diálogo com o objetivo de abordar a alienação parental a fim de propor melhorias a favor da criança e do adolescente. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima segunda-feira e início de semana para você. Agora são 1h07, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, TVC Correio da Manhã, no nosso Facebook e no nosso YouTube. No nosso site tvc16.com você também tem acesso à nossa programação ao vivo. Comente, curte, compartilhe, você faz parte aqui da nossa programação e será sempre muito bem-vindo ter você aqui com a gente. Lembrando que estamos também ao vivo em Patiraféres, Paraíba do Sul, Três Rios, Teresópolis e Nova Friburgo. Você também é convidado a participar. A gente começa esta edição do Correio Petropolitano Debate já abordando o nosso noticiário. E foram abertas nesta segunda-feira as inscrições para o curso de Libras gratuito do segundo semestre de 2023, que é promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Paraíba do Sul. Os interessados devem comparecer à sede da Secretaria de 8 da manhã até as 5 horas da tarde com os seguintes documentos para realizar a inscrição: RG, CPF e também o comprovante de residência. O curso ele é para maior de 18 anos e conta com 3 módulos, são eles: básico, intermediário e avançado. As inscrições seguem até o dia 25 deste mês. Então, por exemplo, se você tem aí a vontade de aprender Libras, é uma ótima oportunidade, curso gratuito, e segue as inscrições só até a próxima sexta-feira, viu? Não deixa para a última hora para fazer a sua inscrição, lembrando, na sede da Secretaria, de 8 da manhã até as 5 horas da tarde. A gente muda de assunto, já traz aqui para Petrópolis, porque olha que interessante essa ação que está sendo realizada. O Banco de Sangue Santa Teresa iniciou uma campanha de doação em parceria com o Fama Festival Petrópolis, que vai ser realizado nos dias 3 de setembro, às 3 horas da tarde, no Parque de Exposições de Itaipava. Os 100 primeiros doadores que forem até a unidade, no dia 22 agora, entre os horários de 7 até as 6 horas da noite, vão ganhar um ingresso pista prêmio para curtir o evento, que tem como atração confirmada os seguintes artistas: Cabelinho, TZ da Coronel, Puro Pecado, Vulgo Franzene, Turma do Pagode, Júlia Torres, Maru e também MC Mineirinho. De acordo com a coordenadora, todos os tipos sanguíneos estão com estoque abaixo do necessário. E para atender a demanda, ainda de acordo com ela, existem alguns grupos sanguíneos que são mais utilizados. Mas todos são necessários e, como a gente comentou, estão abaixo do limite seguro. Todo o processo de doação de sangue leva menos de 1 hora.
A unidade funciona diariamente de 7 da manhã até as 6 horas da noite, incluindo sábados, domingos e feriados. O espaço conta com estacionamento gratuito no Shopping Center Badia, que fica na rua Doutor Paulo Hervé, número 1375, no Bingen. E aí, para você que está nos acompanhando, é só a gente lembrar, caso você vá doar, é importante não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas, evitar alimentos gordurosos antes da doação. É importante também, nesses casos, você, se tiver alguma dúvida, ligar para o banco de sangue para então você tirar essas dúvidas. Eu fiz alguma tatuagem, eu fiz um piercing, então tomei algum medicamento em determinado período, posso doar, não posso? Mas as regras mais básicas, entre 16 e 65 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60 anos, e se você for menor de idade, é preciso estar acompanhado dos responsáveis. A doação em si dura 7 minutinhos, coisa rápida, e você ainda ajuda a salvar 4 vidas, viu? O juiz Carlos Arthur Basílico, titular da primeira vara civil de Teresópolis, suspendeu as decisões do Tribunal de Contas do Estado, TCE, que paralisaram o processo licitatório para a concessão do serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em Teresópolis. A gente abordou inclusive esse tema aqui no Correio Petropolitano em Debate, também no jornalismo da TVC. Sobre essa questão, após a Prefeitura fazer as correções no edital, com base nos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas, o juiz entendeu que não há mais empecilhos para a continuidade do processo. A concorrência pública vai acontecer então agora nessa sexta-feira, dia 25 de agosto. A licitação foi suspensa pelo TCE poucos dias antes da data prevista, que era dia 31 de julho. Na ocasião, o conselheiro Cristiano Lacerda ele atendeu a um pedido da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas, que apontou supostas improbidades no edital, o que gerou dúvidas em relação ao valor real da outorga que seria paga ao longo da concessão, prevista por 25 anos. Com a suspensão, a Prefeitura de Teresópolis contratou uma empresa de assessoria jurídica para atender aos apontamentos do tribunal e acompanhar o trâmite. Quase um mês depois, junto à Justiça para derrubar a decisão de Cristiano Lacerda. A Justiça, então, entendeu que todos os apontamentos foram sanados ou esclarecidos e que não há motivos para o processo licitatório continuar suspenso. As razões expostas pelo município de Teresópolis em relação às improbidades apontadas pelo TCE revelam que, em princípio, não há causa de legítima suspensão do processo licitatório. Além das correções já empreendidas no edital, as demais improbidades não ensejam prejuízo à lisura do certame nem ao patrimônio público, especialmente uma vez que a licitação será pelo melhor preço e restou a ampla manifestação de interesse dos concorrentes que realizaram visitas técnicas e vão disputar a licitação, elevando o valor da outorga fixado em parâmetro mínimo. Foi inclusive o que diz um trecho desse documento. Em nota, a Prefeitura de Teresópolis comemorou a retomada do processo e publicou no dia seguinte a decisão em Diário Oficial. A nova data, então, para a licitação vai ser agora na sexta-feira, dia 25 de agosto, às 10 horas da manhã. Vamos falar um pouco sobre política? Como você sabe, é de praxe toda segunda-feira, o Correio Político, e a gente já vai fazer contato com o nosso repórter Wellington Daniel para falar sobre a política. Wellington, uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. O que nós temos aí para esse início de semana? Boa tarde, Richard, boa tarde a todos de casa. Richard, empresários do comércio varejista e serviços do Estado do Rio entregaram um manifesto assinado por todos os presidentes das câmaras dos dirigentes lojistas do Estado aos senadores Efraim Filho, do União Brasil, e Carlos Portinho, do PL. O documento, apresentado durante a Convenção Estadual do Comércio Varejista do Rio de Janeiro, assinala as reivindicações do setor na reforma tributária que começa a ser votado no Senado em outubro. Vale lembrar que já passou pela votação da Câmara de Deputados. O evento aconteceu aqui em Petrópolis, no último sábado, lá em Itaipava. O manifesto enfatiza a preocupação com a oneração
do setor de comércio e serviços em favorecimento de outros segmentos. Explicita as angústias dos empresários, destacando a defesa de uma reforma tributária ampla que corrija distorções e que permita o crescimento do setor produtivo para a geração de mais empregos e mais renda. Tá certo, Wellington, mas agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda na política, parece que teve vereador que se envolveu em acidente, é isso mesmo? É isso, Richard. O vereador Dudu, aqui de Petrópolis, ele sofreu um acidente de carro na noite de sábado. Em nota, o vereador informou que não houve vítimas nesse acidente e que a polícia militar esteve no local. O vereador disse que foi hostilizado após o ocorrido e a nota conclui dizendo que, em respeito à população, Dudu está à disposição para qualquer tipo de esclarecimento. E a gente torce aí para que realmente não tenha sido nada de grave com o vereador. Tá certo, tem que ter realmente muito cuidado no trânsito, né, Wellington? Obrigado pelas suas informações, uma ótima semana para você. Obrigado, Richard. Só um recado, Richard, na semana que vem não estarei aqui, vou tirar uns diazinhos de folga. A repórter Leandra Lima vai apresentar o Correio Político da semana que vem. Então tá bom, quem pode, pode. Bom descanso para você, então, para a semana que vem, ao longo da semana a gente ainda vai batendo papo. Obrigado, uma boa tarde. A gente fala agora sobre a passagem aqui em Petrópolis, né? A Justiça atendeu ao recurso da gestão do prefeito Rubens Bom Tempo na última sexta-feira e o preço da passagem retornou para R$ 5,15 no cartão RioCard e R$ 5,30 no dinheiro já no último sábado. Na mesma semana em que o Petropolitano pagará mais caro pelo transporte, por outro lado também enfrenta problemas de atrasos e quebras. A redação do Correio Petropolitano recebeu denúncias relacionadas a pelo menos 4 das 5 empresas que atuam na cidade. O juiz da 4ª Vara Civil, Jorge Martins, tinha determinado a suspensão do reajuste tarifário no dia 4 de agosto, atendendo uma ação popular dos vereadores, né, Eduardo do Blog, Ingo Rames e também Gilda Beatriz, e do deputado federal licenciado Hugo Leal. A determinação valeria até o dia 10 de setembro, período em que o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, o Comutran, deveria reanalisar as planilhas que embasaram o reajuste. Já o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, TJRJ, entendeu que a falta do reajuste poderia causar grave lesão à economia pública e prejuízos à ordem pública. E, por isso, derrubou então a decisão do Jorge Luiz Martins. Os políticos autores dessa ação divulgaram uma nota conjunta que reafirma que vão recorrer da decisão do TJRJ e ainda afirmaram da falta de legitimidade do Comutran para votar o reajuste. Eles comentam que é lamentável que o governo municipal prefira brigar para aumentar a tarifa ao invés de reconhecer o problema e trabalhar para legitimar o Comutran, diz um trecho desse texto. O Cetraspetro, que também recorreu da decisão de primeira instância, afirmou que entende que todo o processo de reajuste aconteceu de forma legítima, legal, transparente e democrática. Em nota, disse que o aumento da tarifa é fundamental para o equilíbrio dos contratos. O Correio questionou ao sindicato como que está o trabalho das empresas para cumprir com as suas obrigações contratuais, mas não recebeu resposta até o momento. E mais uma vez aí a gente vendo, né? Impressionante como que em Petrópolis, nem até o dia 10 de setembro a gente conseguiu manter a passagem pelo valor que estava. Terceiro reajuste em 2 anos praticamente, e a prefeitura ainda recorrendo dessa decisão por conta do preço da passagem. Queria entender como que a prefeitura consegue fazer esse tipo de coisa, porque parece que não pensou no dia a dia do petropolitano que precisa trabalhar, por tanta dificuldade que já foi enfrentada aqui em Petrópolis, pelo atual cenário dos ônibus aqui no município. Se fosse realmente, pelo menos, prestado de forma adequada, transporte de qualidade, com horários, com acessibilidade, com transparência, mas não é o que acontece. As empresas passam aí por um período de recuperação judicial, tem diversas dívidas, são milhões e milhões de reais de dívidas com funcionários e ex-funcionários, e ainda assim tem essa coragem de aumentar a passagem aqui em Petrópolis, né? Infelizmente parece que a prefeitura não está pensando nem um pouco no petropolitano. Mas vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar sobre esporte, que o nosso repórter Gabriel Hatz já está aqui no estúdio com a gente
E parece que tem também outros clubes petropolitanos apresentando aí novos mantos para a temporada. É isso, Gabriel? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Isso mesmo, vamos começar falando sobre o Correias. O Correias já chegou em Pato Branco para a disputa da Taça Brasil de futsal. Vale lembrar que é a segunda maior competição da modalidade aqui no país. E o clube já estreia hoje, na segunda-feira, contra o Pato Futsal, às 8h15. A partida vai ser transmitida pelo canal do YouTube da federação. E o capitão do clube, do elenco, né, o Tuti, ele falou um pouquinho sobre como o Correias chegou na competição e quais são as expectativas para a partida de mais tarde. Fala, rapaziada, boa noite. Aqui quem está falando é o Tuti, jogador do Esporte Clube Correias. Jogo de ala fixa, tenho 29 anos. A gente está indo agora para a competição nacional, que é a Taça Brasil, que a gente conquistou ano passado o título carioca em cima do Magé e depois a gente ganhou a Supercopa em cima do Vasco. A expectativa é muito grande, a gente vem trabalhando muito, Papai do Céu vem abençoando aí o nosso processo e se Deus quiser a gente fazer uma grande Taça Brasil aí representando a cidade e o estado do Rio de Janeiro. Para deixar claro, o Correias ele está participando da Taça Brasil depois de ganhar a Supercopa de futsal. A Supercopa que ela é definida com o campeão do Carioca do primeiro semestre com o campeão do Carioca do segundo semestre. Nesse caso, o Correias ganhou o primeiro semestre do ano passado e o Vasco ganhou o segundo. Ou seja, os dois se enfrentaram, o Correias acabou vencendo na Supercopa e está classificado na Taça Brasil. Tá certo. Agora sim a gente fala sobre manto. Isso. Além da chegada do Correias, eles anunciaram seus uniformes para a temporada 2023. Se conseguir colocar o vídeo na tela, eles anunciaram os uniformes. Olha lá. Esses é um de linha, com as clássicas cores do clube, vermelho, branco. Esse é o listrado. Nós temos o todo vermelho, que é o clássico do Correias. E temos também o próximo que vai aparecer é o todo branco. Ou seja, sempre nas cores clássicas do clube, sempre no vermelho e branco. Na minha opinião, ficou muito bonito. Não é clubismo, mas ficou muito bonito. Bem bonito realmente, né? E vamos torcer para que esse manto aí também possa ajudar as equipes aí do Esporte Clube Correias a conseguirem trazer títulos aqui para o município também, né? Agora aí os uniformes de goleiro, também sempre seguindo a linha vermelho e branco, mas também o goleiro é um pouquinho que dá uma variada. Temos o verde, a próxima cor também eu acho que é um roxo, se eu não me engano. Então, bem diferente porque, para quem não sabe, o goleiro precisa ter uma cor diferente dos jogadores de linha para não ser identificado ali, não misturar com o juiz, com a torcida. Tá aí, ó. Rapaz... Eu, particularmente, que sou goleiro, gostei ali, hein? Bonitos uniformes, hein? E agora, finalizando os uniformes de viagem. Um moletom pro friozinho, a camisa e o short pra sair do ônibus, naquele estilo, né? Rapaz, o pessoal não tá só jogando bola não, hein? Muito estilo aí na roupa. Então é isso, uma boa sorte pro Correias, que vai jogar mais tarde, que tá representando não só Petrópolis, mas o estado do Rio de Janeiro inteiro. Tá, então boa sorte para vocês aí que vão participar dessa competição. O Petropolitano tá aqui na torcida, viu? Vamos mudar um pouco agora, vamos falar sobre Muay Thai? Vamos pro Muay Thai. O Kaique Farias, da academia Imperial Fight, ganhou o GP da Alpha Combat Show. O Kaique disputou, primeira vez que ele disputa um GP, que é mais de... Ele tem que disputar algumas lutas até chegar na final. E na final ele disputou contra o Juninho, mais conhecido como Garça, e deu um show, ganhou nos 3 rounds e foi eleito campeão do Alpha Combat Show. Tá aí, Petrópolis sempre se destacando aí também, não só no futebol, mas em outras modalidades também. Gabriel, obrigado pelas suas informações e uma ótima semana. Obrigado, Richard, obrigado a todos. Olha só, um homem foi preso pela Polícia Rodoviária Federal, a PRF, por corrupção ativa após oferecer dinheiro aos policiais. O caso ocorreu na rodovia Washington Luiz, na BR-040, ali na altura do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na madrugada de hoje. Por volta das 4 horas da manhã, as equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam um patrulhamento na rodovia quando viram um carro passando em alta velocidade. Os policiais foram atrás então do veículo e deram a ordem de parada. O motorista, de 39 anos, apresentou a carteira de habilitação e disse que o carro seria da tia dele.
Durante a abordagem, os policiais perceberam que havia uma sacola plástica no banco traseiro com pacotes de dinheiro, esse que você viu aí na tela. Ao ser questionado, o homem disse que havia recebido a quantia pela venda de um móvel. No entanto, nos maços de dinheiro havia várias anotações com referências ao tráfico de entorpecentes. O homem acabou confessando que levaria o dinheiro até o Complexo da Maré, mas não soube informar a quem entregaria. Logo em seguida, ele ofereceu o dinheiro para os policiais e disse o seguinte: veja só, podem ficar com tudo, é só me liberar, me ajuda aí. Nesse momento, o suspeito recebeu a voz de prisão por corrupção ativa. Em consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que ele já havia sido preso por roubo seguido de lesão corporal grave. No total, havia R$ 79.900 em espécie dentro do veículo. Tá aí essa prisão acontecendo, então, na madrugada dessa segunda-feira. Os interessados em conquistar uma vaga de trabalho na cidade de Areal podem enviar o currículo por e-mail ou entregá-lo à identificação da vaga desejada na Secretaria de Desenvolvimento Econômico por meio do balcão de empregos. A secretaria fica localizada na Praça Iedo Fiuza, número 58, no centro, no Ilha Shopping, lojas 28 e 29. A Prefeitura cadastra e encaminha os currículos diretamente para as empresas solicitantes, não participando de qualquer etapa do processo de seleção ou de contratação dos candidatos. Mais informações para quem quiser se candidatar, pode ligar para os telefones. Vou falar para você: DDD 24 2257 9729, vou repetir, 2257 9729, ou pelo e-mail balcãodeempregos@areal.rj.gov.br, tudo junto, balcãodeempregos@areal.rj.gov.br. Boa sorte para você aí nessas contratações, nessas entrevistas. Atualização do Balcão de Empregos também de Areal aqui no Correio Petropolitano Debate. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 2. Esta é a terceira parcela com um novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre todos os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde aos R$ 600, mas com o novo valor adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 686,04, segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social. Neste mês, o programa de transferência de renda do governo federal vai alcançar aí mais de 21 milhões de famílias, com um gasto superior a 14 bilhões e 2 milhões e meio de reais. Vamos falar sobre a previsão do tempo? Afinal, estamos no início de semana e é claro que é sempre muito importante entender como que vai ficar o tempo e a temperatura. E já vamos fazer contato com ele, o craque do tempo, que já sabe de tudo para falar para a gente. Eric Portela, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Depois desse fim de semana chuvoso, como que fica o tempo? Boa tarde, Richard, boa tarde a você aí de casa que está nos assistindo. E olha, a previsão para a tarde e noite desta segunda-feira aqui em Petrópolis é de sol com algumas nuvens durante o dia e chuva passageira. Eu confesso que aqui no centro da cidade não parece que vai chover, mas o clima pode mudar a qualquer momento, principalmente quando se trata de Petrópolis, né? Agora, olhando aqui para o nosso telão, você consegue perceber que em Nova Friburgo a previsão do tempo, a temperatura, né, deve variar entre mínima de 11 e máxima de 25 graus. Até o momento não há probabilidade de chuva para a cidade. Em Teresópolis, o dia será de bastante nuvens no céu e até então não há probabilidade de chuva. A temperatura deve variar entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Petrópolis, vocês conseguem ver aqui no nosso telão que os termômetros vão ficar ali entre mínima de 12 e máxima de 27 graus.
Já em Paraíba do Sul, a temperatura vai ser mais alta do que em Petrópolis, com máxima de 32 graus. No município também não há probabilidade de chuva, tá? Em Partido Alferes, o dia será de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. E em Três Rios, a terça-feira será de ventos fracos, sol entre nuvens e não há probabilidade de chuva para o município. A temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 31 graus. Depois de um domingo chuvoso, um início de semana sem chuva era o que a gente precisava, né, Richard? Com certeza, Eric, é bom aproveitar, né? Assim, para as plantas é sempre importante também chover um pouquinho, mas eu confesso, concordo com você, eu prefiro os dias de sol e céu ali praticamente limpo, céu azul, como a gente sempre comenta. Obrigado pelas suas informações, Eric. Uma boa tarde para você. O Eric volta amanhã, viu, gente? Para trazer a previsão também dos nossos municípios de cobertura e também aqui da nossa cidade imperial. A gente vai fazer um intervalo rápido. Na volta, o Correio Petropolitano Debate vai trazer para você uma entrevista sobre alienação parental. Você sabe o que é isso? Como recorrer? Quando isso impacta na vida de uma família brasileira? Tudo isso a gente vai trazer para você após o intervalo. O Correio Petropolitano volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos.
Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu iniciei a nossa entrevista. Primeiramente, obrigado pela presença, por conversar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse para quem está nos acompanhando. Tá ótimo, eu que agradeço aí a oportunidade. Meu nome é Amanda, eu sou advogada, especialista em Direito das Famílias e das Sucessões e sou professora universitária. Aí a gente vai conversar um pouquinho sobre alienação parental e realmente é um tema extremamente importante. Infelizmente, as pessoas acabam distorcendo um pouquinho, então realmente é um prazer muito grande compartilhar experiência prática e experiência também um pouquinho mais teórica. Bom, Amanda, então já que a gente já iniciou, né, você já deu o pontapé inicial aqui para esse nosso bate-papo, vamos de alguma forma então esclarecer isso. O que de fato é alienação parental? Na verdade, a alienação parental ela existe há muito tempo, né? E ela nada mais é do que um conjunto de condutas que são praticadas tanto pelos pais quanto por pessoas que têm adolescentes e crianças sobre sua responsabilidade. E a intenção principal dessas condutas é denegrir a imagem do outro pai ou da mãe que não tem esse contato tão próximo. Então, assim, o conceito de alienação parental basicamente é esse, tá? E o que na nossa legislação hoje, Amanda, o que a legislação ela aponta, então, aí para questões de alienação parental? Vou reformular a pergunta. Antes da gente falar sobre isso, como, de alguma forma, identificar? Acho mais fácil a gente começar por esse caminho. Como identificar um caso de alienação parental? Essa é uma dificuldade muito grande. Inclusive, é justamente em decorrência dessa dificuldade que a nossa doutrina ela se divide. Por quê? Porque nós temos, na nossa legislação, a lei que fala sobre alienação parental, que inclusive no final desse mês ela vai fazer 13 anos, tá? E ela veio até revolucionar porque o Brasil ele inovou com uma lei para tratar a respeito das consequências a respeito desse tipo de conduta. E aí você tem uma certa discussão se essa lei deveria ou não ser revogada, porque a configuração da alienação parental é muito difícil. Inclusive, é um processo extremamente complexo, inclusive para a equipe psicossocial. Por quê? Porque, às vezes, uma conduta que, a um primeiro momento, pode parecer configurar uma conduta de alienação parental, às vezes não é. Então, são situações que devem ser analisadas, tanto a conduta, quanto o convívio familiar de uma forma geral. E é aí que está a grande dificuldade. A lei, ela estabelece um elenco de condutas que podem caracterizar a alienação parental. Primeiro, são exemplos. Então, não é um rol que nós chamamos de rol taxativo. Além dessas condutas, nós temos outras. E não é porque existe a prática de determinadas condutas que está na nossa legislação que vai realmente ter a configuração de ato de alienação parental. Então, por exemplo, um exemplo extremamente comum, a questão de mudança de domicílio. A mãe que tem a guarda da criança, tá? Então, vamos colocar numa situação onde tem uma guarda unilateral estipulada. A regra é a guarda compartilhada, mas nada impede
uma guarda unilateral. Então, nessa hipótese, a mãe ela pode mudar de local, ela pode mudar de cidade, ela pode recomeçar a vida dela em outros locais? Pode, não tem problema. O problema é quando a intenção da mãe com essa alteração é realmente afastar o convívio ou com o pai ou com a família paterna. Então, aí que está a grande dificuldade, é observar se aquela conduta específica é uma conduta que vai ter a intenção de dificultar esse convívio. Então, assim, digamos que teria que analisar caso a caso, né? É uma discussão muito ampla, né? É caso a caso. E essa que é a grande dificuldade. Primeiro, é importante que os profissionais jurídicos, advogados, defensores, juízes, promotores que atuam com esse tipo de demanda, eles tenham essa sensibilidade, eles saibam identificar ali que não é porque essa conduta está sendo praticada que obrigatoriamente há uma alienação parental. E, além disso, é importante que haja a participação de profissionais também de outras áreas, como a questão dos psicólogos. Então, os psicólogos que atuam para análise e realização de estudos, eles são psicólogos, muitas das vezes, ou pelo menos deveriam ser, especialistas nesse tipo de demanda. Até porque, olha só como que é complicado, Richard. Se você falar o seguinte, porque a mãe ou o pai, porque também pode ser, né? Pode ser a mãe ou o pai, fala mal do outro genitor. O fato de falar mal por si só não quer dizer que é prática de alienação parental. Então, tem que olhar todo o contexto. Às vezes, quando viviam todos juntos, era comum esse tipo de prática. Agora, esse falar mal é com o intuito realmente de afastar? E aí é importante observar que, acima de tudo, o que se busca é o melhor interesse da criança e do adolescente. E o problema da alienação parental é que a prática desse tipo de conduta impede que aquela criança ou aquele adolescente tenha afeto pelo outro pai ou pela mãe. E isso que é tão preocupante, porque traz consequências, muitas das vezes, irreversíveis. Amanda, então, supondo que um pai, uma mãe, por exemplo, identificou que isso tem acontecido com o filho, né, que está sofrendo essa influência, digamos assim, negativa. Como recorrer isso judicialmente? De que forma que essa pessoa pode exigir os direitos? Tá. A primeira coisa que tem que fazer é procurar um profissional que realmente seja especialista na área, que tenha um contato com isso, para que ele possa passar todas as informações e analise o cenário da família, tá? E aí, depois é possível você entrar com uma ação judicial, se for realmente o caso, e pedir para que haja a averiguação da existência da alienação parental. E aí, a família inteira vai ser submetida a estudos psicossociais, vai ser analisado se realmente existe ou não essa prática. Então, o que não pode acontecer é o pai ou a mãe que está começando a perceber que o filho está ficando mais distante, que o filho não está querendo mais aquele convívio, o filho chora muito quando fala, olha, o papai chegou, a mamãe chegou para te buscar, por exemplo, percebe que está tendo ali um afastamento, o que não pode é simplesmente deixar para lá. Então, ele tem que procurar, inclusive, hoje, a gente fala muito em métodos adequados de solução de conflitos. Então, uma das possibilidades também é procurar esses profissionais que vão indicar, se for o caso, a realização de uma mediação. Então, você chama um terceiro, totalmente imparcial, que vai conversar com as partes, vai verificar, até mesmo para melhorar o relacionamento e fazer com que não haja consequências tão negativas para a criança. Você comentou sobre esses processos. Ele é longo, então? Podemos dizer que ele é um processo demorado, Amanda? É um processo, eu acho assim, mais do que longo, ele é um processo que causa um certo desgaste emocional em todos os envolvidos.
Mas precisa ser assim. E é aí que está a grande questão. Quando a gente fala em celeridade, né, quando a gente fala em processo judicial, as pessoas acham assim, o processo demora muito. Eu vou entrar com processo, vai demorar 2, 3, 5, 10 anos. Mas tem processos que precisam demorar. Porque sempre quando a gente fala, especialmente nessas questões que envolvem interesse dos filhos de crianças e de adolescentes, são processos muito delicados. As crianças estão em fase de formação. Então, como você tem que ter todo um acompanhamento, é um processo realmente que não pode ser resolvido em meses. Então, ele é um processo mais demorado, mas ele precisa ser assim, até mesmo para que as decisões sejam tomadas da melhor forma possível para toda a família. E aí, Richard, só um detalhe, isso não quer dizer que vai demorar muito para ter uma proteção, são coisas totalmente diferentes. Inclusive, nós que defendemos a permanência, né, a manutenção da lei de alienação parental, nós advogamos no sentido de que, havendo indícios da prática de alienação, de condutas com o intuito de se ter alienação, que o juiz ele já analise, já marque uma oitiva e a criança ou adolescente vai ser ouvido, tá? Dentro ali, óbvio, de todo um sistema. E aí, havendo apenas os indícios, ele já tem que tomar uma providência, nem que seja a advertência. Olha, há indícios, cuidado, e aí já vai advertir toda a família, né? Então, assim, demora porque tem que demorar, né? Porque são assuntos muito sensíveis. É a vida de uma criança, a vida de um adolescente, é uma família, né? É a questão do afeto. Além disso, eu queria que você falasse um pouco para a gente também como que funciona, por exemplo, após, digamos que o juiz identificou essa alienação parental, quais são, digamos assim, as penalidades para esse responsável que está cometendo esse tipo de atitude? Richard, isso é interessante porque, como eu mencionei, a lei da alienação parental, ela vai fazer 13 anos agora, no final desse mês. E dentre as discussões, estava justamente essa questão relacionada às sanções. Quais são as consequências? Nós tivemos uma alteração no ano passado, em 2022, que tirou uma das maiores sanções que eram bem discutidas. Então, olha só, existem várias possibilidades. Você tem a questão de multa, aplicação de multa para aquele pai que está praticando a conduta, a questão da advertência, a necessidade de se ter, de repente, uma inversão da guarda. Então, se tinha uma guarda unilateral, que se inverta. Ou que haja, então, uma guarda compartilhada, que haja uma extensão do tempo de convívio, que esse convívio seja um convívio supervisionado. Então, você tem até a possibilidade de ter um convívio dentro do fórum, com a equipe, para analisar o comportamento. Mas uma das sanções que foi um grande debate era justamente a questão da suspensão do poder familiar, onde o pai ou a mãe que ficasse constatado ali que estava praticando atos de alienação acabaria tendo suspenso o direito de ser pai ou o direito de ser mãe. E aí, a partir do ano passado, nós tivemos a revogação dessa hipótese, dessa sanção, e começou uma outra discussão. Porque tem algumas pessoas que falam que então não é mais possível ter a suspensão. Só que aí você tem que tomar cuidado, porque se você fizer uma análise de outras legislações, inclusive do Estatuto da Criança e do Adolescente, dependendo da gravidade da conduta, é sim possível, não com base na Lei 2.318, que é a Lei de Alienação Parental. Mas essas condutas podem sim ocasionar a suspensão do poder familiar, a perda do poder familiar e até mesmo a prisão, se houver uma recorrência. Mas óbvio que não com base na lei de alienação, fazendo aí uma utilização em paralelo de outras legislações. Esse, apesar de ser uma situação tanto quanto delicada, né, Amanda? E a gente sabe que muitos divórcios, né, são realizados. No próprio Brasil, a gente acompanhou recentemente a divulgação, né, que aumentou, inclusive, esse número. Queria que você falasse para a gente o seguinte: como que funciona, qual que é o impacto, na verdade, que uma alienação parental pode gerar, por exemplo, numa criança? Não só pelas questões
sentimentais, óbvio, mas também no reflexo que isso pode levar para ela, como adulto, por já ter que passar por um processo judicial longo, extenso e cansativo que a gente tem comentado aqui. Assim, as consequências são enormes, são várias consequências que a gente poderia citar aqui, inclusive o processo do divórcio, do rompimento, né, de uma união estável, já por si só já traz algumas consequências, e se tiver um rompimento que causa esse afastamento é pior ainda, mas acaba que aquela criança ou aquele adolescente que foi vítima dessa alienação pode acabar criando certos tipos de resistência até em relação ao convívio social. Então, pode não querer se relacionar com outras pessoas. E aí eu não estou dizendo nem em relação afetiva, né, de constituir uma família, porque isso também é possível. Mas não só isso. Pode se tornar um adulto que, às vezes, a pessoa ela acaba adjetivando ou entendendo essa pessoa é muito fria, ela é muito distante. Até em relação à depressão também é possível. Então, dependendo da gravidade da conduta, você tem esse tipo de consequência. E, assim, é só exemplificativo, porque os psicólogos eles já trazem N outras consequências que são averiguadas. Ansiedade. A ansiedade hoje, a gente verifica que a maior parte das pessoas elas são ansiosas, isso já é natural, só que quando a pessoa ela tem, né, a criança ou adolescente tem um desenvolvimento mais difícil com pessoas ali que praticam esses tipos de atos, aí aumenta ainda mais. Tanto que jovens adultos, né, já utilizam medicamentos controlados, por exemplo. Desde novo. Então, assim, e aí a gente já tem alguns estudos científicos, inclusive, que demonstram que, por exemplo, alguns tipos de doenças são decorrentes de questões emocionais. Então, também acaba que tem essa consequência. Queria que você explicasse uma outra dúvida também, acredito que seja algo pertinente. A partir do momento que acontece o divórcio, a guarda, ela vai ser sempre compartilhada? Ela vai ser sempre da mãe? Como que funciona esse processo? Essa é uma dúvida muito recorrente. Inclusive, muita gente pergunta isso, porque o nosso histórico, até legislativo, ele já trazia essa ideia de que a guarda era da mãe. De forma excepcional, a guarda acabava ficando com o pai, mas eram situações muito pontuais. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Existe uma igualdade entre os pais e a regra que nós temos é que a guarda ela vai ser uma guarda compartilhada. E por que isso? Porque a guarda compartilhada ela visa justamente esse convívio igualitário e essa responsabilidade conjunta dos pais. A guarda compartilhada ela veio como regra para tentar diminuir os casos de alienação parental, tá? Então, a regra hoje é a guarda compartilhada. Entretanto, vai ser analisado todo o conjunto probatório, toda a situação familiar envolvida, porque nada impede que se estabeleça uma guarda unilateral. E aí pode ser tanto para a mãe quanto para o pai. O que é importante, Richard, deixar claro o mais importante em qualquer processo, ou então em qualquer procedimento extrajudicial também, é observar o melhor para a criança e para o adolescente. Sempre, acima de qualquer coisa. Então, nós temos pais excelentes, nós temos mães excelentes, nós temos pais que realmente são apenas genitores, mães também que abandonam. Então, sempre analisar o melhor para a criança. E aí, essa questão da guarda compartilhada, queria só esclarecer que muita gente acha que é aquela questão de ficar 15 dias com um e 15 dias com outro. Isso não é guarda compartilhada, isso é guarda alternada. A guarda alternada, ela é exceção, não está mais na nossa legislação, tá? Mas a guarda compartilhada é realmente a responsabilidade dos dois, os dois têm que sentar, têm que conversar, têm que decidir sobre os filhos, tá? E aí que a gente reforça mais uma vez a questão da utilização de certos métodos, porque a mediação, ela pode vir
e facilitar esse diálogo entre os pais para fortalecer o vínculo e os pais exercerem a coparentalidade responsável. Porque por mais que eles não sejam mais um casal, eles são pais. E o vínculo vai existir para o resto da vida. Então é isso que é importante. Tá? Então, assim, Amanda, aguarda. Uma outra questão, e aí talvez você tenha passado já até por algum exemplo, a gente sabe que nem todos os pais estão ali realmente sempre presentes na vida dos filhos. E envolve outras questões como pensão, por exemplo. Um responsável que, por exemplo, não cumpre ali com as suas obrigações, até mesmo judiciais em alguns casos, ele de alguma forma pode recorrer de uma alienação parental, não pode? Isso vai ser levado em consideração na hora da decisão? Pode, Richard. Isso é até importante falar, porque às vezes, e até eu acho que em razão da emoção, família sempre envolve muita emoção, né? Então, muitas das vezes, as pessoas acabam achando que pelo fato, por exemplo, do pai não estar pagando a pensão, ou da mãe também, né, teve uma condenação ali para pagar uma pensão e não está pagando, isso acaba que diminui os direitos em relação ao convívio com os filhos, em relação até mesmo à averiguação de uma alienação, e acaba que tem esse afastamento. São coisas totalmente diferentes. É direito dos filhos receber todo o amparo, tanto material, e aí a gente fala em questão de pensão alimentícia, quanto emocional, quanto afetivo. E aí eu sempre chamo atenção. Às vezes a pessoa procura, né, orientações e fala assim, mas ele não está pagando a pensão, ou ela não está pagando a pensão, então eu não quero que tenha contato. Só que tem que observar que é direito da criança, é direito do adolescente. Então, se a criança e o adolescente já sofre porque não está tendo ali o recebimento da pensão, então já está tendo uma falta de recursos materiais, ele vai ter uma dupla sanção se você simplesmente afastar o pai ou a mãe desse convívio em razão disso. Então, o fato de não pagar pensão não impede o contato, não impede o convívio, são situações diferentes, e também não impede que haja uma averiguação, né, daquela situação familiar, para se verificar se existe ou não a prática de conduta de alienação. E aí que está a grande questão. Porque muitas das vezes, aquele alienador, que pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um terceiro, né, que tem ali um tio, avós, né, madrinhas, por exemplo. Então, o alienador, ele nem percebe que ele está praticando a alienação parental. Ele acha que ele simplesmente está exercendo um direito. E aí que está a responsabilidade também da equipe que está envolvida naquele processo. Tanto da equipe jurídica, porque vai fazer todo aquele encaminhamento e tem que saber o que pedir, como pedir, quanto da equipe psicossocial. Porque os psicólogos também têm que ter toda a sensibilidade de analisar o contexto da família. Então, às vezes, porque não está pagando pensão, então eu quero afastar, e aí começa a falar, olha, tá vendo? Seu pai não está pagando pensão, seu pai está querendo que você venha, mas olha que absurdo, você está sem roupa, você está sem uniforme, olha, seu aniversário, seu pai não te deu presente mais uma vez. E aquilo ali vai colocando na criança, que está em fase de desenvolvimento, uma certa repulsa. Não, então eu não quero. Então eu não quero mais ter contato. Então, assim, são situações diferentes, é isso que é importante sempre separar. Qual que é também, Amanda, vamos dizer assim, a importância da criança nesse processo? Como que, de alguma forma, o judiciário entende a fala da criança no meio dessa situação? A participação da criança em processo judicial, ela sempre foi muito discutida, até por questões, né, do próprio desenvolvimento. Existem estudos na psicologia que demonstram que as crianças, dependendo da fase, elas estão sujeitas às falsas memórias. Então, às vezes, ela ouve alguma coisa, a mãe ou o pai ou o tio, enfim, fala que aconteceu alguma situação e ela acredita até que isso realmente aconteceu. Então, você tem tanto a questão emocional da criança, que vai ter que ir para um outro ambiente, vai ver pessoas diferentes, vai começar a ser questionada, né? Quanto a questão também das falsas memórias. Então, é importante que se tenha muito cuidado quando se vai realizar esse tipo de oitiva, que os profissionais estejam sempre colocando
aquela criança em um ambiente o mais acolhedor possível para conseguir observar aquelas condutas. E aí é mais um ponto interessante. Por quê? Porque às vezes a gente percebe que há esses indícios de alienação parental, mas quando você começa a perceber o comportamento da criança, quando você começa a perceber que quando o pai, por exemplo, ele se aproxima durante esse convívio ali, até num fórum, num ambiente, né, mais formal, a criança abraça, a criança acolhe, a criança ri, brinca. E aí o profissional ele percebe, não, mas espera aí, a criança não tem aquela repulsa em relação ao pai. O pai não está causando, né, aquela situação. E aí começa a ser analisado de uma outra maneira. Então, assim, por ser criança e adolescente, precisa ser ouvido, eles precisam ser observados, e aí tem técnicas para isso. Inclusive, uma técnica muito utilizada pelos psicólogos é a questão de desenhos. Tanto que a gente verifica em alguns compartilhamentos, né? E isso é até muito prejudicial, e aí eu já alerto, cuidado com as coisas que são compartilhadas. Porque às vezes a gente verifica alguns compartilhamentos de desenhos. Fala assim, a criança estava sendo ouvida e desenhou determinada situação e etc. A partir daqueles desenhos, os psicólogos eles conseguem identificar a presença ou não de certos tipos de violações a direitos, dos direitos fundamentais das crianças. Só que não é só isso, é todo um conjunto. E aí eu volto àquela pergunta que você fez. Por isso que é um procedimento demorado, é delicado, e por isso que tem que ser, tá? Amanda, para a gente poder também aqui, de alguma forma, finalizar esse nosso bate-papo, esse pedido, por exemplo, para fazer uma vistoria ou algo do tipo, ele pode vir também por exemplo, um padrasto, uma madrasta que tem um carinho afetivo por aquela criança, mas que o pai ou a mãe, nesse caso biológica, digamos assim, não quer deixar, isso também pode ocorrer? Na verdade, como a gente está diante de vulneráveis, que a gente fala, né, da questão de crianças e adolescentes, eles têm uma proteção especial, pode partir, tá? Você pode ter denúncias, inclusive, e aí você sempre vai ter a participação do Ministério Público, sempre. Envolveu criança, envolveu adolescente, o Ministério Público ele vai intervir para que haja uma averiguação se realmente há necessidade de se instaurar ou não um processo para se averiguar a existência de alienação parental. Então, existe sim essa possibilidade, com o intuito de proteger aquela criança, aquele adolescente que está envolvido, tá? Alguma outra informação importante, Amanda, que talvez a gente não tenha abordado e que você gostaria de ressaltar? Na verdade, assim, eu acho que esse tema é um tema extremamente complexo. Ele envolve realmente um conhecimento multidisciplinar muito grande. E eu acho que a grande questão que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: quando a gente fala da criança e do adolescente, primeiro é tomar cuidado com o que se compartilha e como se compartilha. Porque a alienação parental, a lei de alienação parental, ela vem sendo muito criticada porque muitas mães acabam entendendo a legislação como uma forma de não proibir, mas de sancionar a averiguação, as denúncias por certas práticas. Ou seja, existem mães que acham que a lei de alienação parental, ela visa puni-las. Então, vai tirar minha guarda porque eu estou levando ao conhecimento do Poder Judiciário uma suposta prática, por exemplo, de um abuso sexual ou de uma violência física. Como eu levo isso, vem a lei de alienação parental e vai me punir. E não é isso. Na verdade, é importante que toda a sociedade tenha ciência de que, desde que hajam profissionais realmente empenhados a analisar o contexto da família, o contexto social em que aquela criança, aquele adolescente está inserido, a lei da alienação ela visa proteger essas crianças, proteger os adolescentes. Tanto que nós temos sanções que vão de advertências, são sanções mais simples, quanto outras sanções que realmente é inversão de guarda, etc., igual nós conversamos. Então, eu acho que isso que é importante.
cuidado com o que se compartilha e sempre vise o melhor interesse para os filhos. Não existe o pai o homem que é sempre um péssimo pai ou uma mãe que é sempre uma péssima mãe. Sempre vai depender. E aí, para finalizar, uma situação que eu acho que também é importante só pontuar. Até aquelas pessoas que têm um comportamento que nós criticamos, elas servem também como aprendizado. Então, a criança, às vezes, o pai não é o melhor pai do mundo, ou a mãe não é a melhor mãe do mundo. Só que sirva, pelo menos, para aquela criança, aquele adolescente, entender o que ela tem que fazer para não ser igual. Então, não é simplesmente eu vou afastar. Não. E outra, todo mundo pode mudar. Desde que você tenha um apoio, você tenha um acolhimento, e você tem hoje mecanismos muito eficazes para ter uma proteção da criança, do adolescente e da família de uma forma geral. Perfeito, Amanda. Muito obrigado pela presença, por trazer aqui um pouco sobre esse tema que é tão importante e que também gera muitas dúvidas para os pais e responsáveis. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, foi um prazer imenso. TVC, a TV do Correio da Manhã.